Em estúdio no Closing Bell está Rui Moreira de Carvalho, economista e convidado habitual do Closing Bell. Olá, muito boa noite. Obrigada pela sua presença já habitual. Hoje, como ouvimos dizer Passos Coelho esta manhã, não descarta a possibilidade de aumentar impostos. A admitir essa possibilidade, a questão é quais? Onde é que há impostos para aumentar? Onde é que há margem? Bom, há sempre impostos para aumentar, há sempre margem. O limite é a morte, digamos assim. Será bom se qualquer um de nós deseja? Não, ninguém deseja. Estamos todos sobrecarregados e sentimos essa carga digamos, fiscal sobre os cidadãos e sobre as empresas. Mas particularmente sobre os cidadãos. Agora, que pode ser uma medida que neste contexto em que nós estamos, de bons resultados a médio prazo, poderá ser. Porque, no fundo, o que está aqui em causa, enfim, dentro dos números mais relevantes, é o imposto em sede IRS a nível de subsídios de Natal ou de subsídios de férias, que se for atuado, digamos, se for 50%, por exemplo, dos subsídios de férias, de um dos subsídios, no privado, que no fundo é o que tem a faltar em 2012, significa qualquer coisa com 1.000 milhões de euros, que então seria já permitir nós chegarmos à meta do déficit. No seu entender, essa poderia ser uma solução equivalente ao que aconteceu o ano passado, este ano haver também um imposto extraordinário sobre o subsídio de Natal. Complementando aquela que já existe sobre a função pública, que no fundo tornando a questão, que eu penso que não é, mas tornando a priori, segundo o Tribunal Constitucional, mais legítima. Porque uma franja dos cidadãos está a ser penalizada em termos fiscais, a outra não está. Mas esta ideia vai um pouco contra aquilo que está consagrado no memorando da Troika, que é fazer o esforço 2/3 do lado da despesa e 1/3 do lado da receita. Mais uma vez, o esforço vai ser feito do lado da receita. Pois, porque a leitura desta forma é feita sobre o lado fiscal, mas você não tem alternativas. Enquanto a leitura feita sobre a função pública é do lado da despesa. Repare, só aí já mostra alguma dicotomia de leitura que o próprio Tribunal de Contas, enfim, não foi tão ágil. Mas a questão, Marta, é onde é que podemos fazer. A outra modalidade para este ano já não é execuível, que era a redução de 50 a 100 mil funcionários, que normalmente que o vosso jornal refere, que poderia levar de uma forma mais estrutural, porque aí, diz muito bem, é do lado da despesa, só que não tem resultados em 2012. Mas para reduzir funcionários públicos é preciso haver dinheiro para pagar indenizações. Pois, mas isso é que arranjar. O professor Cadilho já sugeriu vender o ouro, digamos, parte do ouro. Estamos a falar de qualquer coisa como 12 mil milhões, que no fundo são reservas de ouro que nós temos. Mas alguma coisa tem que ser feita. As consequências de nós não cumprirmos são más. Qualquer acordo que não seja cumprido é mau. Ele pode ser negociado, mas negociado de uma forma serena e com o seu tempo. Portanto, eu penso que a frase do Primeiro-Ministro de Portugal, nesta altura, tem a ver essencialmente com a presença em Portugal dos elementos da Troika, sabendo que estamos a ser visionados fora, em termos internacionais. E, portanto, importa ter alguma serenidade e dizer que estamos dispostos a cumprir. Já foi dito que a parte do déficit poderia ser ajustado, já foi referido que pode ficar coisa como 5,2. Agora, eu penso que ficar abaixo dos 5, 4,9 era em termos estratégicos, um elemento diferenciador. Mas e com que impacto para a economia? Porque se o déficit real for, de facto, em torno dos 5,3%, 5,4%, significa que vão ter de ser tomadas mais medidas de austeridade este ano. Como é que depois a economia recupera de um ajustamento tão grande? Ela recupera, por exemplo, a nível da taxa de juros. Como é que estamos a ser financiados? Porquê é que nós temos pouco crescimento? É preciso encontrar as causas para depois ver as consequências. Porquê é que temos pouco investimento? Porque, em rigor, não temos produtos, ou não temos capacidade de os produzir, ou não temos capacidade de os vender, não temos produtos que sejam transacionáveis no mercado internacional. Isto porque nós afetamos mal os nossos recursos, ou seja, o investimento anterior. Ele foi mal feito, mas, enfim, esqueçamos ou tentemos mitigar o que é o passado. Agora, mas não devemos é repetir o que é que fizemos de errado. E, portanto, se nós não temos capacidade de crescer, nós não temos capacidade de pagar aquilo que foi feito. E o essencial começa no financiamento. Ora, aí vê-se, a nível da taxa de juros, por exemplo, a 10 anos, as yields a 10 anos, ou seja, as taxas de referência face à Alemanha, hoje atingiram menos de a fasquia dos 9%.
a 12 meses, nós estamos, a taxa de juros está a cerca de 1,5%, ou seja, sob a taxa alemã. Ele está muito abaixo da taxa que foi negociada no memorando de entendimento, que é cerca de 3,5%. Portanto, nós já estamos a ganhar dinheiro neste diferencial de juros. Portanto, hoje quando António José Seguro, entre várias coisas que disse e várias propostas que fez à Troika, quando veio dizer que uma das propostas que fez seria baixar a taxa de juro do empréstimo, seria importante que isso fosse conseguido? Marta, tudo é importante, mas quem emprestou é que pode dizer que quer ou não quer. Se sou eu, quem costuma ser, quem pede, coloca a mão por baixo, não é? Portanto, isso vai acontecer normalmente porque... Portanto, no fundo, no seu entender, o governo português não pode ir de mão estendida para a Troika, tem que esperar que seja a Troika a tomar a iniciativa. Não é esperar, é o local próprio de negociar. Ele nem está de mão estendida, portanto, ou seja, não é, direi, populista, está fora do local próprio que é a mesa de negociação, porque não esqueçamos que o dinheiro que é emprestado tem alguém que empresta, e quem é que empresta? É uma sociedade que deposita o seu dinheiro em fundos que tem confiança, nomeadamente fundos de pensões, que tem confiança que ele está a ser bem tratado. Se ele desconfia que está a ser mal utilizado, ou seja, está a ser perdoado ou está a ser mal entregue, e ele naturalmente fica mais na defensiva. Portanto, ora, isso tem que ser feito no local próprio. Se eu tender a emprestar alguém e se vê que esse alguém que vai para a rua dizer, pá, eu não lhe vou pagar. Naturalmente que é completamente diferente as declarações públicas do Primeiro-Ministro, como serão certamente diferentes as declarações públicas da oposição. Da oposição ou do Primeiro-Ministro, como serão diferentes as negociações nos bastidores. A minha questão é até que ponto é que Portugal tem capacidade negocial ou estará dependente da Troika para ser a Troika a dizer, ok, vocês podem ter uma meta... Marta, a questão está muito bem posta e penso que segundo as notícias que se lê... no fundo, a Troika, que é o FMI, o Fundo Monetário Internacional, o Banco Central Europeu e o BCE, e a Comissão Europeia, disseram, bom, quem sugeriu foi o Governo. É preciso ver que a Troika está cá porque teve uma carta do Governo português a pedir para vir negociar. Ela responde a propostas, nós é que temos que propor. E aqui é, digamos, o processo. Fala-se, ou faz tanto ruído, digamos assim, com a vinda da Troika cá. A Troika está cá constantemente. Eles têm cá representantes a tempo integral que estão em processos contínuos com a sociedade civil, com as organizações, com os países políticos, portanto, com os sindicatos, a escutar, a ver como é que fazem. Porque o que eles querem é recolher o dinheiro que emprestaram e ser aceitos pela sociedade. Repare, em março ou abril do ano passado, nós não tínhamos dinheiro para mais 1 ou 2 meses para pagar os ordenados, por isso é que eles vieram cá. Não vieram cá porque nós entendemos que vinham cá fazer bem. E propuseram um acordo que foi por nós sugerido. E eles aceitaram. Ambos viram e entenderam que aquele dinheiro era possível de ser recuperado. Mas quando nós comparamos, por exemplo, a situação de Portugal, não a atual, mas a posição negocial de Portugal com a posição negocial de Espanha. Espanha, muito antes sequer de ter pedido este resgate para a banca, este pedido de ajuda para a banca, a Mariano Rajoy veio dizer o nosso déficit vai ser de 5, tal, vai ser superior. Não vamos cumprir. E o que ganhou com isso? E o que ganhou com isso? Repare bem, ele foi à praça pública dizer o que devia ter dito em reservado. O que ganhou foi que, na altura, ele teria que baixar 65 mil milhões, ele sugeriu que só podia baixar 42 mil milhões. Bom, em medidas extraordinárias já vai em mais de 20 mil. Extraordinárias. A taxa de juros dele estava muito abaixo da nossa, as taxas de juros a 10 anos, a 5 ou a 3, muito abaixo da nossa, já está muito perto da irlandesa e, por exemplo, o CDS, o Credit Default Swap, nós estamos com 600 e eles estão com 520, portanto é muito perto já de Portugal. E não podemos comparar em termos de fundamentos económicos Espanha com Portugal. Repara, a dívida pública espanhola é 70% do PIB, a nossa é 114% do PIB. Espanha tem marcas de referência internacional. Ainda hoje o Banco Santander fez uma oferta pública de venda do Banco do México e realizou 3,5 mil milhões de euros. Repare, quais esse valor foi o montante que o sistema financeiro português pediu de apoio ao tal fundamento da Troika. Portanto, a história é que vai dizer se fez bem, se fez mal, mas o que aparece agora é que não foi o melhor modelo. Acha que Mariano Rajoy está só a adiar o resgate? Ele já o disse.
Ele ontem fez uma conferência onde disse: o resgate for melhor para a Espanha, vamos ter que o fazer. E quando o BCE, o Banco Central Europeu, diz que poderá emprestar a 3 anos, desde que os países tenham pedido ajuda. E porquê é que têm que pedir ajuda? É que mesmo em termos de Espanha isso é relevante, porque o problema de Espanha é essencialmente o problema do sistema financeiro, nomeadamente da bomba imobiliária, quer dizer, as casas foram sobredimensionadas, e das regiões autónomas, digamos, ou autonómicas, como queremos dizer, que estão fora do chamado controle, em termos... Que, aliás, tem sido um dominó. Quase todos os dias ouvimos dizer mais uma região estão que veio pedir ajuda. Porquê é que é o dominó? Porque eles estão a ver como é que o outro faz. Mas a Catalunha, por exemplo, pede 5 mil milhões emprestados e diz que, bom, eu quero 5 mil milhões, mas eu é que diga o que é que eu quero, como é que eu quero pagar. Portanto, se ele, em termos internos, não tem força política para o fazer, porque Espanha não é Portugal, mais uma vez, Espanha poderá caminhar para uma guerra civil. Porquê? Porque tem regiões que são nações diferentes. Os catalães não têm muito a ver com os galegos não têm muito a ver com a Andaluzia. Em Portugal isso não acontece, digamos assim. Nós temos uma coesão social que eles não têm. E, portanto, até nesse aspecto, é muito mais relevante dizer, bom, quem põe as dificuldades não sou eu, quem põe as dificuldades é Bruxelas. Está para fora o problema que, no fundo, quem não tem capacidade de realizar. Mas a questão que a Marta colocou foi muito bem posta. Ou seja, nós temos possibilidades de ver como é que os outros fazem para ter capacidade de pensar melhor. A semana passada, o Financial Times dizia que Portugal estava a ter uma... melhor capacidade de comunicação do que Mariano Rajoy. É que eu penso aqui quase um defensor de quem não tem militância política, nem faço parte de nenhum grupo partidário. Portanto, mas nesse aspecto, eu admiro alguém que cumpre com os pressupostos acordados. É evidente que eles têm que ser renegociados, é evidente que eles têm que ser ajustados. Passou um ano. A informação naquela altura refere-se muito, por exemplo, ao caso do sistema financeiro português, que está a dar uma robustez superior e afetou apenas metade daquilo que estava previsto, ou menos de metade. Portanto, aquele bolo que está ali pode ir para algum lado. O Partido Socialista agora referiu 3 mil milhões. 3 mil milhões dos 12 mil milhões de A Associação Portuguesa de Bancos, semana passada, pediu 5 mil para fazer um fundo de capitalização das empresas. Para isso a Troika terá que autorizar a redirecionar esse dinheiro. Portanto, o Governo está a sugerir. Agora, porquê é que... Mas esses 3 mil milhões poderiam ser uma forma de contornar o problema da falta de concessão de crédito por parte da banca? É preciso colocar uma coisa. O crédito pela banca, de quem é que é o dinheiro que está nos bancos? É dos depositantes. Mas a primeira regra do sistema financeiro é a segurança e confiabilidade ou confiança. Depois é quem trabalha lá. Os funcionários, que devem ter, no fundo, ao seu local de trabalho, é aquilo que eles pressupõem, porque são front office de quem depositou o dinheiro. Que eu vou lá buscá-lo e eu tenho que dizer, olha, foi em si que confiei. Há uma relação no sistema financeiro muito grande com a pessoa, com o homem que está, digamos, no balcão. E terceiro, é a rentabilidade. Se o sistema não é rentável, não vai ganhar dinheiro, não consegue capitalizar, porque nós não podemos, à segunda-feira, criticar o sistema financeiro, o capitalismo, e à terça-feira pedir dinheiro emprestado para a casa, ou para o carro, ou para o jantar e por aí fora. Portanto, a primeira fase é, se eu quero entrar no sistema capitalista, ou se eu quero viver em comunidade. Se eu quero viver em comunidade, eu refugio-me na minha aldeia comunal e fico satisfeito. Se eu quero comprar com cartão de crédito, eu tenho que basear na regra do sistema capitalista, que é a confiança e a reciprocidade, portanto. Então, o sistema financeiro pressupõe que tenha que estar em níveis de rentabilidade que sejam execuíveis. Agora, então ele tem que pedir emprestado em quem espera que vá receber o dinheiro. Mas esse é o último dom. Antes disso, os chamados empresários... Mas é verdade que a banca também está muito receosa de emprestar. A banca tem que estar receosa de emprestar sempre. Se alguém pede dinheiro, eu fico receoso. É a pior coisa que se pode fazer para perder um amigo. Mas já passámos por uma fase em que a banca incentivava o crédito. Mas a banca ainda o incentiva ao crédito. Mas é o bom crédito. Volta à minha questão. Empresta, perdes o amigo. No fundo, a diferença da banca, o negócio da banca, é saber interpretar a reação. E repare, sobre essa matéria eu dou aulas, e como é que você tem que ensinar a um jovem que vai fazer um projeto? É que o Excel, a folha de cálculo dele, o projeto, vale 1/3. 1/3 vale o setor. Se é um setor emergente ou se é um setor em declínio. Se é emergente, ou seja, em crescimento, eu devo apostar. Se é um setor em declínio, eu devo recusar. O terceiro é quem é a pessoa. Confiança eu tenho nela para ela poder investir. Repare que a banca, na sua essência, base, é somente nas pessoas, porque os sistemas financeiros eram muito baseados, mais uma vez, repito a palavra, na confiança. Quem é que é o empresário? Um Champalimaud? Quem é um Belmiro? Quem é que é a pessoa que nós estamos a emprestar?
Outra das propostas de António José Seguro, e que ele já sugeriu várias vezes, era não só a redução da taxa de juros do empréstimo, mas também conseguir reduzir os juros nos mercados financeiros através de uma maior intervenção do BCE. Mais uma vez, há muitas expectativas para a reunião da manhã do Banco Central Europeu. Acha que estas expectativas vai acontecer como das vezes anteriores, vão ser seguradas? Vai acontecer das vezes anteriores, no aspecto que isto não é uma sopa Knorr. Se eu quiser fazer uma sopa rápida, é um pó Knorr, misturo, espero 5 minutos e tenho a sopa feita. Não é uma sopa Knorr. Saiu um documento, o dia 3 do Deutsche Bank, de setembro, notável, que trabalha com séries longas até 1600 e diz que, por exemplo, na Inglaterra, nunca a taxa de juros esteve tão baixa. Teve em valores que nunca tinha estado. A anterior tinha sido a nível de 2%. Nunca os países tiveram tanta dívida pública, a não ser em tempos de guerra. Ou seja, nós, os chamados estímulos à economia, que é emitir dívida, emitir moeda, no fundo é emitir dívida, e é taxa de juros, não está a resolver e não está a ter crescimento. Portanto, você o que está a fazer é aqui uma sopa que vai ter dois resultados, ou vai ter uma guerra, ou vai ter uma inflação. Qualquer uma delas, repara, o problema que se refere muito à guerra do Hitler, se não foi o efeito de inflação ou o efeito de depressão que promoveu a guerra. Portanto, nós, o Atlântico Norte, estamos a ter que repensar de uma forma séria como é que estamos a viver. Se vemos nas nossas capacidades de criar riqueza e usar o que criamos, ou se vemos nos nossos expedientes, que é, vamos resolver o problema. Mas as instituições europeias andam há quase 3 anos a fazer essa tal sopa Knorr. Porque nós, cidadãos, pedimos todos os dias. Porque nós partimos do pressuposto que a sessão da manhã é que vai resolver o meu problema. Como se tudo fosse ligar uma luz. Você passar no interruptor, ligar a luz, não é nós assim. Cidadãos, como os mercados financeiros, que também são Mas os mercados são cidadãos. Exatamente. Mas é a nossa ansiedade que leva a que os políticos sejam mais populistas e menos sérios. Porque se eles forem sérios, percebem que este documento do Deutsche Bank é um documento relevante, feito, que trabalhamos mais vezes com séries longas, que mostra que nós, Ocidente, estamos a mudar. Repare, a taxa vai ter que baixar para 2,5%. E porquê é que vai ter que baixar para 2,5%? Quando o Banco Central Europeu diz que vai comprar dívida há 3 anos, desde que você entre no FEF, o Fundo Europeu de Estabilidade Financeira, você faz o acordo, então o BCE começa a comprar dívida. Porquê? Porque você compromete-se a ajustar a casa, a melhorar a casa, e então compra dívida. Se compra dívida há 3 anos, faz com que os pressupostos fiquem melhores que aqueles que são hoje. Há bocado fiz referência que Portugal consegue emitir dívida há 12 meses a uma taxa de 1,5%, ou seja, abaixo dos 2,5%. Então, por isso é que nós temos que criar valor com os juros, nós temos menos despesas afeta aos juros no nosso orçamento que aquilo que estava previsto. Portanto, isto vai acontecer. No primeiro país que fizer o acordo que o Monti já disse que quer fazer, repare bem, o Mário Monti já disse que quer fazer o acordo. O primeiro país que fizer o acordo, eles vão fazer o mesmo que fizeram connosco, que foi a taxa de juros era 4,5% e quando nós entramos passou para 3,5%, que é a taxa que estamos a pagar. Quando o próximo deve entrar, deve passar a coisa como 2,5%. Portanto, é algo que vai acontecer e, naturalmente, se acontece para a Espanha, também acontece para a Irlanda, para a Grécia, para todos os países que estão envolvidos no processo. A primeira questão que a sua questão foi muito bem colocada. A segunda, que é se o próximo acordo da próxima semana vai resolver, não, vai ser mais um passo. E este passo é relevante, tal qual o passo da unificação bancária. Mas interpreta as palavras de Mário Draghi como mais um fator de pressão sobre Espanha e sobre a Itália? Fator de pressão sobre a Europa. Espanha é um pormenor, Espanha e Itália é um pormenor que vale 1/3 da economia europeia, portanto é um pormenor. É um grande pormenor. É um grande pormenor, é um grande pormenor. Mas não é, a questão toda, o grande perigo é que um dia vamos ter que pagar esta dívida, sabe? E provavelmente, eu que tenho 50 anos posso já cá não estar, mas alguém vai ter que a pagar. As dívidas têm sempre que ser pagas. Porque há quem já defenda que a crise só vai parar quando chegar à Alemanha. Mas os alemães não são. Os alemães não são culpados de serem poupados. Os alemães não são culpados de terem produtividade. Eu amanhã vou ter uma conferência e, portanto, este trabalho estou a trabalhar. Mas, de alguma forma, também estão a lucrar com a crise. Veja essas emissões de dívida a taxas de juros negativas. Ninguém lucra com o mal dos outros. Ninguém lucra com a fome dos outros. Esta história de somas nulas é uma falácia da economia. Porque, no fundo, acaba mal que acaba na guerra que perdemos todos. E ganhamos, repare, porque é que hoje... E se a Europa se desagregar, porque é que este ano tivemos um equilíbrio no nosso turismo relativamente aos anos anteriores? Houve um crescimento relativo de entradas de divisas em Portugal. Porquê é que isso aconteceu? Porque os alemães vieram para Portugal mais, ou seja, evitaram a Grécia e, em parte, a Alemanha e vieram para Portugal. Repare, nós ganhamos com isso.
Porquê? Porque tiveram receio. Portanto, estas coisas não acontecem a médio prazo. Agora, o que está a acontecer, por exemplo, que coloca bem a questão, o déficit externo português, no primeiro semestre, quanto é que foi? 1,8%. E quanto é que ele era a média dos últimos 15 anos? Era à volta de 10%. Portanto, o que é o déficit externo? É aquilo que a soma da balança comercial mais a balança de remessas de imigrantes mais a balança de pagamentos. Portanto, eu estou a encontrar o equilíbrio entre aquilo que eu consigo fazer internamente, ou seja, que eu substituo as importações e aquilo que eu consigo vender. Hoje, na sua geração, qualquer pessoa pensa, pelo menos, internacionalizar-se, ou seja, vender para fora mas também ou ir lá para conseguimos fora. reduzir as importações por causa da crise e porque há uma grande contração do Ainda consumo. bem, mas ainda bem. Mas não Ainda é uma, bem, eu vejo uma com bom redução da aspecto. importação. Não, mas está motivos. com um ótimo aspecto, portanto não vejo consequências negativas de não haver essa questão. O que é isso? Andamos mais de carro, trocamos de carro? Consumimos mais cigarros? Qual é que é, reparo, onde é que nós temos muito? O ISV, portanto, diminuiu. Venda de viaturas. Nós temos o nosso parque automóvel. O pai e a mãe, 2 filhos de carros, quer dizer, 2 carros, casas de férias. Isto não é regra. Isto não é regra. Eu comprei, em 1995, eu vivia em Bruxelas, e comprei um Jeep, um Range Rover. Já contei a história. O Range Rover só descobri, passar 3 meses, que não tinha ar-condicionado. Porque é que chegou o verão, que os produtores não tinha, porque eu comprei na parte de Flamenga. E a tentar negociar o preço, não andei a ver os pormenores todos. A desvalorizar o carro. Venderam-me o carro não tem estofos de pele e não tem ar-condicionado, um Jeep Range Rover. Portanto, os belgas, não é necessário para eles, e aquilo no verão é muito quente, pôr o ar-condicionado e depois estofos de pele. Em Portugal, um Jeep Range Rover sem estofos de pele não é um Jeep Range Rover. Portanto, nós temos que nos ajustar àquilo que temos capacidade de produzir riqueza, Marta. E isto, neste aspecto, está a ser bom não só em Portugal. Mas esse ajuste é também um ajuste de mentalidades. De culturas, e muito bem, que vai demorar muito tempo, mas tem que começar. Veja as pessoas que andam hoje de bicicleta. E terão de haver exemplos. É transparência. Diz muito bem, nós temos que ter uma justiça, uma fiscalidade mais fácil de ser percebida. De facto, o que é que acontece com todos? Repare, eu tive uma forte penalização fiscal, mas faço parte daqueles que acho que se houver transparência, que é a justiça social e transparente, ou seja, se as pessoas houver consequências do aspecto submarinos, do aspecto que lia também da compra das viaturas para os antimotins, que também há problemas, ou seja, tem que haver resultados. Mas atualmente a maioria dos portugueses está a sentir que está a pagar mais impostos para ter menos retorno dos serviços pelos quais paga. No curto prazo é uma questão de sobrevivência. No curto prazo é uma questão de imagem, como há bocado dizíamos, que era baixa a taxa de juros e voltamos a emprestar dinheiro. Porque a questão é muito simples, é que ninguém empresta dinheiro a Portugal. O nosso interbancário europeu não funciona. Preferem colocar a pagar dinheiro em dívida pública alemã ao suíço do que emprestar a outros países. No seu entender, é sempre melhor custo custar, e estou a usar a expressão do Primeiro-Ministro, de cumprir a meta do déficit, independentemente daquilo que está para a economia. Se a mim me forem pedir o maior, eu falo por mim, se a mim me forem pedir um esforço complementar, ou seja, aumentar a minha remuneração fiscal, considerando que o motivo é este, eu acho que é justo. Agora, disse muito bem, tem que haver transparência. Nós não podemos ter questões dúbias de equidade e para onde é que estes recursos vão. E há uma grande franja da sociedade que já não tem capacidade para pagar mais impostos. Não é isto. Porque, repare, se no fim tudo isto acabar numa guerra, há ou não há capacidade de baixar? Há quanto tempo é que temos não podemos baixar mais? Não há pena eu dizer se paguei muito ou paguei pouco, porque levanta a pista sobre a minha remuneração. O que posso é que, por exemplo, na vida nunca tive um recibo verde. E estou a dizer em câmaras que fica gravado. E, por exemplo, escrevi 2 livros, e os livros ofereci à Trissomia 21 os direitos de autor e natalidade. E pedi à editora para pagar diretamente a Trissomia 21, até para não haver questões de dizer que eu podia ficar com parte de dinheiro. E agora o fisco chamou-me lá e disse-me que eu tinha que ser tributado, porque embora o dinheiro fosse diretamente da editora para a Associação Trissomia 21, e eu é que tinha direito a esse dinheiro. Portanto, eu fui tributado sobre um valor que eu não recebi. E se me pergunta se eu acho justo. Porque se eu queria oferecer, não era oferecer o que não era necessito. Seu? Não, o que não necessito. Não, era oferecer para uma causa que eu acho justa, Mas há certamente pessoas que não teriam essa capacidade. Mas cada um fala por si. Eu não estou a oferecer. ofender ninguém, nem estou a dar o meu exemplo. E se os resultados começarem por cada um de nós, mais uma vez com a transparência, que é a pessoa que comete a falha, tem que ter consequências, mas é a sociedade. Quando nós dizemos que os governos são todos iguais, nós é que votamos neles.
Nós sabemos é que votamos. Nós temos, no tempo certo, que é na altura do ciclo eleitoral, dizer em quem votamos ou quem não votamos. E não expurgar as pessoas que se dedicam à causa pública, que há bons e maus, de continuarem. Rui Moreira de Carvalho, muito obrigada pela sua opinião neste Closing Bell e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.